Hoje vou falar um pouquinho sobre o tema Jesus na casa. Tudo muda. Às vezes os problemas que enfrentamos, as dificuldades que temos, é a ausência de Jesus, o Cristo, na nossa vida, na nossa casa. Lamentavelmente, alguns o amam, nunca o deixaram de amar, só que se afastam e deixam ele lá fora, deixam ele lá distante, né? Eu já vi pessoas trabalhar o dia inteiro não pensar em Jesus. Eles mesmos falaram para mim: se pensasse em Jesus hoje? Não. Tivesse um tempinho de qualidade para conversar com ele? Não. São pessoas que o amam, são pessoas que, quando a gente puxa o assunto Jesus, eles gostam, eles querem, têm alegria em falar de Jesus. Mas a sua relação com Jesus é uma relação distante. É uma relação de um Jesus que está lá na rua, que está lá na igreja, no templo, né? Que está lá na beira-mar, um Jesus que está distante deles. E vez por outra, acontece alguma coisa que não é legal. Como a vida é assim, a vida é dual. E se nós nos alegramos num dia, nós nos entristecemos em outro. Às vezes choramos, às vezes ficamos apavorados, às vezes ficamos tão entristecidos que parece mesmo que tem circunstâncias que não vão acabar nunca. E a gente então precisa de Jesus. Mas aí está distante. Está distante. Tem uns que ficam mais mal, ao ponto de pensar: não, agora eu não posso procurá-lo. Eu não me importei com ele. Ele passou por aqui, ele esteve aqui, ele se prontificou a ser o meu ajudador, o meu protetor, o meu escudo, a minha salvação. Eu simplesmente me esqueci dele. O deixei ir. Não segui, não o ouvi, não falei o que eu precisava falar, não conversei com ele. Isso sem contar que às vezes a gente conversa com 100 pessoas, né? Pega os nossos problemas e reparte com um, reparte com dois, com 10, com 15, e vai espalhando os nossos problemas para uma porção de gente. E não fomos a Jesus. Não conversamos com Jesus. Não chamamos Jesus. Não buscamos Jesus. Detalhamos a nossa vida, às vezes, para pessoas que não guardam nada, que não seguram nada, que terminam de nos ouvir e já sai espalhando. Já sai colocando: ó, o Adilson não está bem, não. Ó, o Adilson, não, eu falei com ele hoje. O negócio está feio para o lado dele. Negócio assim, essa. E vai espalhando, vai espalhando. E não lembramos de Jesus. Mas nessa noite, eu quero falar da história de um homem que, quando se viu em dificuldade, quando encarou um dos momentos mais difíceis da vida dele, ele foi à procura de Jesus e convidou Jesus para ir na casa dele. Convidou Jesus: ei, vamos lá em casa. Preciso que tu vá lá em casa. Eu estou com um problemão na minha casa, eu estou com uma dificuldade enorme. A minha alma está dilacerada, o meu coração quebrado. O meu ser está terrivelmente abalado. Dores psicológicas têm atordoado a minha mente. Eu estou muito mal.
Eu preciso que tu vá lá em casa, Jesus. Eu preciso que tu entres na minha casa. A história da qual eu estou falando está em Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43, e é uma história conhecida. A história de um homem chamado Jairo. Esse Jairo, ele era um religioso. Dentro da religião que ele seguia, ele era um dos príncipes, ou seja, ele estava como principal de uma congregação judaica, uma sinagoga. Ele cuidava da sinagoga, ali ele recebia as pessoas. Mas, em um dia, ele recebe a informação, alguém o chama, ou a própria esposa em casa, diz para ele, olha, a nossa filha está mal. A nossa filha está beirando a morte. Ele tinha uma filha de 12 anos de idade. Só, nossa filha não tem mais jeito. Ou nós vamos encontrar uma solução rápida, ou nós vamos perdê-la. Nesse momento, Jairo esquece que é o principal da sinagoga, esquece que é príncipe, ele esquece que tem um status social elevado, ele esquece a sua religião, ele esquece que os sacerdotes que estavam acima dele eram tudo, a maioria, contra Jesus. Ele sabe de uma coisa, meu problema é tão grande, eu não posso perder a minha filha. Eu não posso perder essa joia preciosa que Deus me deu. Eu vou procurar Jesus. Os sacerdotes são contra, a minha religião não o recebe com alegria. É o mesmo que eu sair, deixar os meus mestres e ir procurar um outro mestre. Era mais ou menos por aí. Mas eu vou lá, eu vou procurá-lo. E ele sai se informando onde Jesus está e ele acaba encontrando Jesus num caminho. E ele pede para Jesus, Jesus, vai lá em casa. Vai lá em casa. Oh, que pedido extraordinário, que pedido magnífico, que pedido certeiro, que coisa maravilhosa. Jesus ir lá na minha casa. Jesus ser convidado para entrar na casa. E é por isso que eu coloquei o tema, onde Jesus entra, tudo muda. Na casa que Jesus entra, tudo muda. Vai mudar tudo. Nada continua como é antes. Isso é tão incrível porque as escrituras mostram que Jesus foi em algumas casas, que ele não foi bem recebido. Mas lá houve mudanças. Ele foi em algumas casas que o anfitrião o recebeu desconfiado, julgando, pensando coisa má de Jesus. Mas Jesus mudou pessoas dentro daquela casa. E mudou o próprio anfitrião, porque revelou para ele o conhecimento mais profundo do seu próprio coração. Então, ter Jesus em casa é ter revelação. Eu estava conversando com o Jair e com a Janaína ali. Nós estávamos conversando, a Janaína me fez uma pergunta e o assunto levou para a visão, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para dentro de casa, quando eu me enxergo, só é pleno de Jesus quem, investigando a sua própria casa, se encontra, se enxerga na luz do Cristo, fazendo uma avaliação profunda de si mesmo, porque é daí que vem a mudança, é aí que acontece metanoia, conversão, transformação, mudança de entendimento. É aí, na investigação de nós mesmos, no reconhecimento de que as coisas precisam ser melhoradas, que as coisas dentro da nossa casa precisam ser modificadas, precisamos de socorro.
de lições, de orientações, de ensinos. Quando nós chegamos aí, nesse ponto, é que nós vamos de fato compreender a dimensão grandiosa do que é servir a Deus, do que é estar com Deus, do que é dedicar-se a Deus. Bom, quando Jairo encontrou Jesus, ele já chegou dizendo: Jesus, preciso que tu vai na minha casa. Acontece que nós já sabemos a história, o trajeto tem vários impedimentos. Quando a gente quer levar Jesus em casa, vai ter várias dificuldades. Não pense que vai ser tudo facinho assim, não. Entende? Tem as dificuldades das multidões, dos que vêm conversar no caminho, dos que vão reclamar, dos que vão apoiar, dos que elogiam. Tem as dificuldades daqueles que criticam. Vai ter dificuldades. E ainda no caminho tem as necessidades individuais de pessoas que estão cercando Jesus também. Neste caso aqui, tem o caso da mulher hemorrágica que tocou em Jesus, Jesus parou. Ele está indo para a casa do Jairo, ele disse: eu vou lá. Mas aí tem todo um impedimento, um momentâneo. E nesse impedimento momentâneo chega uma notícia pior. Você já viu quando acontece uma coisa que dá errado e outra coisa que fica mais difícil ainda? E aí quando a gente pensa: não, agora não tem mais o que acontecer, acontece mais uma pior ainda. As coisas parece que há uma somatória, né? Nunca vem. Eu digo assim, os problemas nunca vêm sozinhos. Pode ver, os problemas nunca vêm sozinhos. Quando desencadeia um, vai vindo vários. Vão se juntando. E no caso aqui de Jairo, imagina o coração dele. A aflição, a dificuldade, a angústia. Entende? E ele agora encontra Jesus. Jesus diz que vai. Mas tem todos esses impedimentos, essa demora que vai tendo no caminho. E de repente chega alguém: Jairo, não incomoda mais o mestre. A tua filha morreu. É uma paulada, né? Agora chama atenção uma coisa. Porque o Jairo, ele ficou atento. Ele ficou prestando atenção em Jesus. Tanto que a Escritura diz que Jesus olhou para o Jairo. Veja que Jesus está atendendo a mulher, está atendendo a multidão, está parado, está indagando quem me tocou. Ele está aqui envolvido com tudo que está acontecendo, mas não desligou-se do Jairo. E ele está ouvindo no meio da multidão o que traz a notícia para o Jairo. E diz: olha, não incomoda mais o mestre porque a tua filha morreu. Tua filha morreu. Era para ele entrar em desespero, né? Se descabelar todo, rasgar as vestes, que era um hábito judaico, quando sentia uma humilhação, entende? Mas ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. E Jesus olha para ele. E Jesus diz assim: não tenha medo, apenas creia. E aqui vai surgir uma coisa tremenda. Porque agora, de repente, o Jairo não quer saber da morte, não quer saber dos problemas da casa, não quer saber do que está dando a notícia, não quer saber dos acontecimentos daquele momento. O Jairo simplesmente põe fé em Jesus. Ele põe fé em Jesus. E está ali. Bom, ele disse que é para eu ficar tranquilo. O que Jesus falou mesmo? Para eu ficar tranquilo. Ô Jairo, tu vai incomodar ele aqui. Não, ele disse para eu só confiar. É para eu crer.
Acabou, eu vou ficar aqui crendo. Vou ficar aqui crendo. Vou crer, vou confiar. Isso aqui é interessante porque me leva ao texto de Romanos, capítulo 4, versículos 17 ao 22. Em Romanos, capítulo 4, versículos 17 ao 22, o Paulo ele começa a trazer uma explicação e ele fala de Abraão. E uma das coisas que ele fala de Abraão é que Abraão creu em Deus contra a esperança. Você já parou para pensar o que é você acreditar de tal forma que a tua fé vai contra a expectativa, a esperança, a possibilidade? Porque ir contra a esperança, não, aqui não tem mais jeito. Aqui não existe mais o que fazer. Eu já ouvi várias vezes, só não tem jeito para a morte. Acreditar que um morto pode ressuscitar é ir contra a esperança. O Jairo, ele é movido por uma fé semelhante à fé de Abraão. Por que eu digo isso? Porque um dia, quando Abraão era já velho e Sara já tinha cessado o costume das mulheres e não podia mais ter filho, porque era uma senhora muito idosa, nessa época, Deus diz para esse ancião, um patriarca, que ainda não era patriarca no sentido de ser pai, mas era um ancião, um homem velho. E Deus diz para ele, Abraão, olha aí para o céu. E ele olha, o céu cheio de estrelas. Ele se conta aí as estrelas do céu, se tu as podes contar. E o Abraão, não dá para contar, senhor. Eu vou ali até 300, 400, 500 e eu me perco todo. Não dá, Senhor. Fico imaginando que nessa hora, o Senhor tirou todas as nuvens. Nós estamos falando lá de 3.500 anos atrás. Entendeu? Deus limpa o céu e cada vez parece que surgia mais estrela. Entende? Ele contava aqui, não, mas tem mais uma ali. Agora falta. E não dá. E aí Deus diz para ele, assim será a tua descendência. Parece uma loucura. Parece uma coisa que não pode dar certo. Não, ele está caduco. Deus falou com ele coisa nenhuma. Talvez os que estivessem em volta falavam quando ele vai contar esse episódio. Mas aí o Paulo diz, e Abraão creu contra a esperança. Porque nesta hora sou velho e vou morrer sem filhos. Era a lógica da vida. E ele, em sua fé, passa a confiar que Deus vai mudar a lógica da vida. Vai mudar e transformar o seu corpo mortal em um outro mecanismo genético que pode se auto-regenerar. Ele e Sara. E aí, contra toda expectativa, ele acredita. Ele confia. E as coisas não acontecem assim. Ele troca o nome de Sara. A confiança era tão grande que ele troca o nome de Sarai, né? Para Sara. De Abrão para Abraão. Pai de uma multidão. Um homem que não tinha filho, velho. Entendeu? Agora ela chama ele de pai de multidão porque ela creu também. E os dois começam a se tratar da ideia de que os serviçais, que ele tinha muita gente a seu serviço, e os serviçais, é possível que olhar e dizer, os nossos patrões aí estão caducando. Olha como é que ele se chama agora. Não, o Paulo disse que ele cria contra a esperança. Ele acreditava contra as possibilidades.
A sua fé estava depositada em Deus e não nas circunstâncias. A sua fé não estava no seu corpo, não confiou em si mesmo, não era maldito. Ele era um abençoado que confiava em Deus. Ele não confiava também no visível, ele confiava no invisível. Paulo descreve isso com tanta graça aí em Romanos capítulo 4, que ele diz que para Abraão Deus é aquele que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Não tem filho, mas Deus diz vai ter filho. Oh, glória a Deus! Não tem possibilidade, mas Deus diz eu vou fazer. Não tem caminho, mas Deus diz, eu vou abrir o caminho. Oh, glórias ao Senhor. Não dá certo, não pode dar certo. Não é assim que funciona. A ordem das coisas são diferentes. Mas Deus diz, eu modifico a ordem das coisas, eu mudo as coisas, eu transformo os elementos, eu mudo as leis. Foi eu que as criei, eu posso mudar. Oh, bendito é o nome do Senhor. E o Abraão creu nisso, o Abraão acreditou nisso. E por incrível, nos dias de Jesus, o Jairo também creu assim. Jairo, não tenha medo. Creia somente. Tem uma liçãozinha de casa para ti, Jairo. Faz como o pai Abraão. Creia, 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 creia. E o Jairo ficou ali, ó. Ninguém arrancou ele dali. Como um navio ancorado, ele ficou firme, seguindo os passos de Jesus. E Jesus foi na casa dele. Na casa de Jairo, Jesus traz várias lições. Eu não vou desenvolvê-las aqui nesta noite. Vou dar só insights para vocês depois avaliar. Porque as lições começam no caminho, na exigência da fé. E dentro desse caminho até a casa de Jairo, tem outras lições. Jesus não deixou ir os 12. Jesus separou só 3. Não deixou ir a multidão, disse, não, vocês podem ficar agora aqui. Se alegre aí com a mulher hemorrágica que foi sarada. Deixa ela testemunhar para vocês tudo aí agora o que aconteceu com ela. E eu vou com ele. Eu vou lá resolver o problema dele. Eu vou para a casa dele. Eu vou entrar na casa dele lá. Entendeu? E no caminho, os que foram avisar vieram junto, claro. Só, não, está morta, está morta, está morta. Como é que ele vai fazer? Está morta, já morreu. Morreu, não tem como acontecer mais nada. Mas o Jairo crendo contra a esperança. Contra a esperança. Oh, meu Deus. E aí Jesus vai. E Jesus só vai 3 aqui comigo. Uma lição para nós estudar. Quando chega lá, tá a turma tudo chorando. Chegou na casa, estava chorando. Jesus vai transformar o choro em riso. Mas o riso deles não era um riso legal. Porque Jesus chega na porta lá e diz, olha, fique tranquilo. A menina não está morta, ela está dormindo. Pronto. O pranto, a dor, a lágrima virou em sarcasmo. Começaram a se rir de Jesus. Riam-se de Jesus. Porque não entendiam, não conseguiam compreender a possibilidade da menina viver. E para Jesus ela não está morta. Não está morta. Estava só dormindo. Só descansadinha ali. Entendeu? Todos os outros diagnósticos não tinham nada a ver para Jesus. E aí ele diz, como estão duvidando, estão rindo, não de alegria, mas estão rindo de sarcasmo, não entra ninguém. Só os 3 que eu trouxe. E o pai e a mãe.
Entende? Pronto, já ficaram tudo pro lado de fora. Tem coisas na nossa vida que tem gente que tem que ficar para fora da nossa casa. Para Deus realizar coisas na nossa casa, é preciso que alguns não entrem nela. Tem alguns convidados que nós temos que pedir para sair. Tem alguns que vieram por conta própria e nós temos que dizer, ó, está na hora de tu ir embora. Tem gente que nós temos que pedir para sair de dentro da nossa casa, para Deus poder nos ajudar. Diz só, não entra mais ninguém. Entra aqui pessoas que estão conectadas comigo. Vem cá tu, Tiago, João, Pedro, entra aqui, vocês três. Jairo entra, a tua esposa deixa aqui dentro. Essa turma que vem aqui chorar, se lamentar, essa turma que vem aqui, que não tem fé, que não tem confiança, que tem uma raça que vai na casa da gente só para falar coisa que não presta. Ou não tem? Tem gente que só chega perto de nós e vai dizer, não vai dar certo, não, isso aí não é para ti. Não. Já tem gente que fala, mas fala de um jeito assim elaborado. Tu já orasse para ver se essa é a vontade do Senhor para ti? Ai, me dá uma raiva. Entendeu? Bota a oração para dizer que a coisa está... Não, tu já orou para ver se Deus quer isso para ti mesmo? Ô, meu filho, o Deus quer o quê para mim? Coisa ruim? Deus não quer que eu me alegre, Deus não quer que eu seja feliz, Deus não quer que eu desenvolva um belo de um projeto, Deus não quer que eu viva descansado, tranquilo. Claro que Ele quer, por isso Ele diz, não temas, só confia. Agora, a nossa confiança pode ser minada por gente incrédula. A nossa confiança pode ser minada por gente que não está bem consigo mesmo, por gente sarcástica, por escarnecedores. Por isso nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Por isso nós não devemos nos deter no caminho dos errados. Como diz lá o Salmo 1, nós precisamos ter essa consciência em nós. Jesus vai dando essa lição. Jairo, entra tu confia, entra. A tua esposa vai ver a tua confiança, vai dar certo também. Os três aqui que eu trouxe comigo, eles já viram tanta coisa que eu fiz pelo caminho que eles não vão duvidar de nada. Vocês entram, fica aqui dentro de casa, agora eu estou dentro de casa. Jesus está em casa. Os amigos que estão em casa agora é amigo de primeira. Entendeu? Agora é a nossa família com bons amigos. E entre eles, o melhor de todos, Jesus. Nossa família, Jesus e os amigos de Jesus. Coisa maravilhosa. Jesus sobe, tá ali, o quarto é aqui em cima. Jesus subiu lá no quartinho. Chega lá e diz, menina, levanta. E a menina saltou da cama. Não tem aquele fuzueiro, né, da Universal, né, aqueles demônios que botam a mão para trás, entorta todo, dá aquela bagunça toda. Também não tem aquela unção assembleiana, não. Entende? Não tem nada disso. Não tem aquelas da quadrangular também, não, Gese. Aquele derramamento de óleo na cabeça. Não tem. Não tem as fitinhas. Não tem a campanha de 7 dias. Não tem nada dessa coisa arada. O que tem é só uma voz. Uma voz poderosa. O que tem é o aquecimento da fé, entendeu? Que borbulha, faz borbulhar o coração de Jesus, que expressa a palavra mais simples que tem. Menina, você vai ler aí, Talita cumi. Não sei por que não traduziram uma vez. Talita cumi. Pode dizer que traduzido quer dizer, menina, te digo, levanta-te. Por que já não botaram dizer, menina, levanta-te? Eles gostam de complicar as coisas, né? Então, menina, levanta. E a menina levantou. A menina levantou. Crendo contra a esperança, Jairo recebe a filha com vida. Com vida. A menina começou a andar, Jesus dá de comer para ela, ela deve estar com fome. Vinha dias doente.
comia mal, entendeu? Agora dá comida para ela, que ela deve estar com fome. Queridos, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para tratar de aplicações na vida real. Primeiro, o que essa história tem a ver conosco? Tudo. Essa história tem tudo a ver conosco. Em cada um de nós há um Jairo. Uma pessoa que serve a Deus, mas que diante de alguns quadros da vida, às vezes se angustia, sofre e não vê saída. Para todos nós é assim. Não tem, nenhum de nós é melhor do que o outro. Nenhum de nós tem uma estrutura, entende? Diferente. Não. Somos iguais. Somos iguais. Posso com certeza afirmar, todos já choramos. Todos já lamentamos. Todos já vimos dias difíceis. Todos já tivemos dificuldade que pensamos que não sairíamos dela. A própria vida pode nos colocar em situações. Alguns buscam e outros não. O próprio caminho da existência nos fazem encontrar com pedregais, com espinheiros, com gente ruim, entende? Assim como com gente boa. E em algumas das vezes perdemos o controle sobre a situação. Perdemos a saúde, perdemos a capacidade de cuidar de nós mesmos ou de cuidar dos nossos. O pai mais querido às vezes não consegue ter o sustento do filho, para o filho. Às vezes não consegue protegê-lo, às vezes não consegue fazer aquele acampamento de guarda e dizer, não, vou proteger, não dá. Sai do seu alcance, sai da sua capacidade. Nesse sentido, somos Jairo. Não importa o nosso cargo, nossa idade ou aparência, todos nós precisamos de uma força maior. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Deus. Segundo, só a presença de Jesus muda as circunstâncias dos Jários. A nossa circunstância. Só a presença de Jesus, de fato, pode transformar as situações. É Ele que recebeu o poder para nos ajudar, para nos auxiliar. Vou mais longe. A Ele foi dado o cargo de intercessor, para que interceda por nós junto ao Pai. E às vezes as nossas causas são tão traumáticas, tão terríveis, que nos levam a fazer loucura. Há quadros na nossa vida que às vezes nos levam a fazer loucura. E o mais equilibrado se desequilibra. E o mais bondoso age com muita ruindade. E por isso mesmo, Jesus é o advogado que advoga a nossa causa diante do Pai. É extraordinário. Nesse sentido, nós somos exatamente como Jairo. Temos problemas que nós mesmos não podemos resolver. Jesus sempre vai chegar a tempo. A lição de Jairo mostra para nós que Jesus nunca chega atrasado, ainda que aparenta que está demorando para resolver as nossas questões, que está demorando para mandar a palavra certa, que está demorando para nos atingir no processo. Às vezes aparenta isso. Quantas vezes parece que Deus não me ouve, parece que Deus
não está vendo? Por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus... Nós somos cheios de porquês, né? Há muitas interrogações em nós em relação a Deus, quando, na verdade, tudo que precisávamos era simplesmente crer. Não temer, crer. Mas a nossa desconexão, como eu disse, quantos de nós deixou Jesus lá no portãozinho da casa, né? O outro deixou ali na vendinha da esquina. Ou se esqueceu dele lá no mercado. Deixou Jesus para lá, está longe? Está longe. Os evangelhos falam de uma multidão que seguia Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é problema. Nós precisamos seguir Jesus bem de pertinho. Enfim, com Jesus, quando tudo parece perdido, a fé ainda é o caminho. Se nós cremos em Jesus, se nós confiamos em Jesus, mesmo que tudo pareça perdido, é só aparência, é só aparência. Se a nossa fé está firme, Ele trará as soluções necessárias para nos levar aos lugares de refrigério, de descanso para a nossa alma. As soluções virão. O que nós precisamos é passar no caminho da vida sem perder a fé. O processo existencial deve ser realizado com fé. Todos os dias eu preciso confiar no Senhor, eu preciso crer no Senhor. Eu preciso continuar, entende? Sem medo, confiando em Deus. Eu preciso relembrar que o nosso Deus pode, que o nosso Deus tem todo o poder. Gosto lá da história dos 3 jovens em Babilônia, que disseram, o rei perguntou, qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E eles disseram, olha, o nosso Deus pode. Eles estavam numa situação difícil também, aqueles 3. Mas eles tinham confiança, o nosso Deus pode. E eles vão mais longe, disse, e se não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós vamos continuar confiando nele. Nós vamos continuar esperando nele. Nós vamos continuar aqui, de pé, na presença dele. Isso é dar a vida por Deus, dar a vida por Jesus. Essa é a grande verdade. O Jairo, ele recebeu a pior notícia, mas ele confiou na palavra de Jesus. E como confiou na palavra de Jesus, os impactos das notícias ruins não o derrubaram, não o destruíram. Pelo contrário, deixaram ele mais forte. Essa é a questão. Todo o ensino de Jesus. Aqui, a história de Jairo, é bom lembrar que quando Jesus ressuscita a menina do Jairo, ele estava dando um sinal. Ele estava fazendo um sinal. Tudo aquilo que nós chamamos de milagre, lembre, é um sinal. João escreve sobre isso, ele diz, olha, muitos outros sinais Jesus operou diante do povo, mas nós escrevemos estes, para que creiais que Jesus é o enviado do Pai, é o Filho de Deus, e, crendo, tenhais vida em seu nome. Vocês estão entendendo que todos esses sinais, o sinal da mulher hemorrágica, o sinal da ressurreição do Lázaro, o sinal da ressurreição da filha do Jairo, todos esses sinais têm um único motivo de estar aqui das Escrituras. E o motivo é para que nós tenhamos fé que Jesus foi enviado do Pai. Sim, tudo. Todos os milagres, todos. Nós chamamos milagre erroneamente. Mas não é um milagre, irmão do céu, são sinais. É sinal.
Jesus olha para o Jairo e na frente de toda uma multidão diz: ei, não temas, crê somente. E chega lá, ele realiza um sinal. E o sinal visa dizer o seguinte: se vocês crêem, a vida não acaba. A vida não termina diante dos quadros negativos. Não. A vida é eterna para quem crê. Todo aquele que crê em mim tem. Não é vai ter. Tem vida eterna. Já começou? Já é. Alguém disse assim: irmão Adilson, quando nós for para a vida eterna, disse, como assim? Nós não vamos para a vida eterna. Nós já temos vida eterna. Tá, mas nós não vamos ter outra vida? Não, é essa aqui que vai sendo aperfeiçoada, que vai pela fé de glória em glória e não termina nunca mais. Porque tem gente que está esperando uma mudança assim, principalmente com a forma como trouxeram o mito do arrebatamento. Agora eu peguei vocês, hein? Como assim, modo? O mito do arrebatamento? É. Tudo que você ouviu falar de arrebatamento aí tem um mito aí, entendeu? Não é assim que funciona. Mas é lição para outro dia. Mas tudo aquilo que parece... eu saio daqui agora para depois eu ter vida eterna. Não. Você já sai daqui para não morrer nunca mais. Oh, glória a Deus. Você está entendendo? Aqueles que saem daqui sem vida eterna já pereceram. Hoje está ali. Tu crê ou não creu? Tu não crê que eu tenho um reino? Tu não crê que eu participo desse reino? Então, todo aquele que crê. Você está entendendo isso aqui? Todo aquele que crê não perece, mas tem vida eterna. Tem vida eterna. Presente. Recebe agora. Ai, meu Deus, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Crendo. Crendo. Todo aquele que crê tem vida eterna. Não tem outra forma. Preciso concluir aqui. Se nós abrirmos a nossa porta para Jesus e deixarmos ele entrar na nossa casa, porque você mora aqui, né? Deixar ele entrar na nossa casa. Tudo vai ser transformado. A morte sai, entra a vida. No lugar dos erros, entra os acertos. No lugar das trevas, as trevas são dissipadas pela presença da luz. Jesus é luz. A tristeza, a angústia, a amargura vai embora. E entra a certeza, a esperança, a fé. A presença de Jesus em casa muda tudo. Transforma tudo. Alguns me procuram e dizem: irmão Adilson, por que eu não consigo isso? Por que eu não venço aquilo? Eu sei, porque falta Jesus dentro da tua casa. Oi, irmão Adilson, mas eu sirvo Jesus. Eu vou na igreja. Estou indo 3 vezes por semana. Está indo na sinagoga. Jesus foi expulso da sinagoga. Em Nazaré, botaram ele para fora. Entendeu? Não é a sinagoga que te transforma, é a presença de Jesus na tua vida. Não é eu frequentar
a sinagoga que muda o meu ser. Não, a sinagoga me ensina ritos. A sinagoga me ensina teologia sistemática. A sinagoga me ensina convívio. A sinagoga me ensina uma série de coisas. E muitas delas são boas. Mas essas coisas todas, mesmo as boas, não transformam a minha vida. Não podem me dar vida. Jesus olhou os sacerdotes de Israel e disse que eles estavam mortos. Vocês estão mortos. Não tinha vida, faltava Deus. Quando eu falo de Jesus entrar na minha casa, na sua casa, eu estou falando de um convívio, de uma convivência, de intimidade, de comunhão, de conversações íntimas, de ligação, uma ligação tão maravilhosa quanto um raminho no tronco da videira, que pega a seiva para se fortalecer e frutificar. É disso que se trata. Jesus em mim, Jesus em ti. Vou concluir usando um texto de Paulo, sem citá-lo, porque não sei onde está escrito. Se o Diego achar lá, coloca aqui. Entendeu? Paulo fala a seguinte frase: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Essa glória da qual Paulo está falando, é essa glória que aconteceu na casa de Jairo. Entendeu? É doxia. É uma glória que é o brilho da presença de Deus. É o reflexo de que Deus está ali. Cristo em vós, esperança da glória. Não é de ir para o céu, é de você ter honra. É de você e eu, nós juntos, sermos iluminados e irradiar a própria presença de Deus. É coisa maravilhosa, coisa extraordinária. É o que aconteceu lá dentro da casa do Jairo. Por isso Jesus deixa os incrédulos para o lado de fora, deixa os que estão cheios de chocarrice para o lado de fora, ele deixa aqueles que não levam a comunhão com Deus, a fé, a sério, eles ficam aí fora. Mas ele deixa entrar aqueles que estão sendo aprimorados pela fé, e deixa a mãe, deixa o Jairo, que teve um esforço tremendo, porque também isso é outra coisa, né? Tem gente, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo, só queria, já está no tempo passado, né? Então, eu queria, mas não faz nada para ter. Não faz nada. Entendeu? Eu queria tanto que Deus me usasse, mas não se coloca na disposição de Deus para ser usado. Entendeu? Irmão, eu queria tanto orar por enfermos e assim, que Deus usasse as minhas mãos para curar enfermos. Nunca visitou o enfermo. O hospital está lá lotado, eles nunca foram um dia lá. Você está entendendo? O Jairo viu a vida entrar na casa dele. O Jairo viu o poder se fazer presente na casa dele. O Jairo viu a glória de Deus na casa dele. O Jairo viu tudo isso, mas o Jairo fez um esforço. E não foi pequeno. Ele largou mulher, filha, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Tem gente que não deixa o aniversário da filha para fazer a obra do Senhor. Não deixa. Por que eu estou dizendo que você não pode ir no aniversário?
Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Diz para mim, como é que alguém que ama muito o Senhor e que congrega só aqui nos Amigos de Jesus, marca um aniversário da filha, do filho, na terça-feira, às 20 horas. Você está entendendo? Qual o valor? O Jairo deixa a mulher em casa, deixa os assistentes em casa, deixa a filha doente em casa, à beira da morte, está escrito em Marcos. À beira da morte. Quando ele sai de casa, a filha estava quase morrendo. E ele deixa lá, e ele faz uma caminhada que poucos fazem na vida. Eu vou buscar Jesus. Eu vou procurar Jesus. Eu ouvi falar que Jesus realiza sinais e maravilhas. E eu vou buscar Jesus. Oh, que decisão! Eu largo tudo e eu vou atrás dele. Quando ele me vê, ele vai entender que eu larguei pai, que eu larguei mãe, que eu larguei filho, que eu larguei casa, que eu larguei tudo para ter uma porçãozinha da sua presença na minha vida. Oh, glória a Deus! E ele vai, sai à procura. Não tinha uma agenda, Jesus nunca programava uma agenda do amanhã. Não era como nós, assim, ó, toda terça, tal hora. Não tinha. Não tinha. Ele teve que sair perguntando e perguntando e perguntando, e até que achou Jesus. Até que achou Jesus. E quando ele acha Jesus, ele disse, agora eu preciso que tu vá lá na minha casa. Olha o pedido dele. Quero que tu vá lá em casa. E Jesus foi. Oh, glória a Deus, aonde houver uma pessoa esforçada, aí encontrar-se-á a presença de Jesus. Onde houver um esforçado, haverá a glória de Deus na vida. Onde um esforçado se apresentar para buscar a Deus, Deus se revelará para ele. Entendeu? Muitos me perguntam assim, irmão, Deus, como é que tu adquiriu isso? Como é que tu adquiriu aquilo? Já perguntar, como é que Deus fala contigo? Como é que tu ora muito, tu busca muito? Eu disse, eu não oro nada, eu não busco nada. Eu simplesmente amo Jesus de todo o meu coração. Tu não ora muito, irmão? Eu disse, não. O que é orar muito? Pensar 24 horas, enquanto estiver acordado, 24 horas por dia em Jesus, é isso, orar muito? Desejar de manhã, à tarde e à noite, entende? Um encontro com ele, isso é orar muito? Você está me entendendo? Fazer com que ele tenha parte na minha vida em todos os episódios do meu dia a dia, é isso orar muito? Querer ele mais do que tudo mesmo. Mais do que dinheiro, mais do que festa, mais do que prazer, mais do que qualquer outra coisa. É isso, orar muito? Me deixa triste algumas perguntas. Ter compromisso, responsabilidade. Vocês sabem que humanamente ninguém me cobra nada. Humanamente eu não tenho ninguém sobre mim, no sentido religioso da palavra, entendeu? Como é que é? Eu não fui em nenhuma congregação para como é que chama hoje? Aquele que põe a mão na cabeça uma cobertura espiritual. Eu não fui aí para ninguém ser cobertura espiritual minha, não. Eu fui direto naquele que está acima de todos. Você está me entendendo? Por isso mesmo, nunca me apresentei aqui como uma autoridade espiritual que vocês têm que, por todos os meios, fazer o que eu digo, o que eu quero. Não, eu só estou aqui dizendo, ei, busque Jesus. Dedique-se em procurar o Senhor. Entende?
Tenha compromisso com Ele, porque então vocês vão carregar em vocês mesmos aquilo que eu carrego em mim. O gozo, a alegria, o prazer, a certeza, a confiança que em mim está presente com relação às coisas de Deus, ela estará em vocês também. Ponto. E aí não tem orar muito. Não tem orar muito. Entendeu? Tem dias que não precisa orar, é só os sentimentos trocados. Eu sinto em meu coração o amor de Jesus. E Jesus capta do meu coração o meu amor por Ele. Eu carrego na minha mente a pureza e a glória da presença daquele que é tudo em todos. E Ele leva de mim a gratidão, o prazer, a alegria de ser seu servo. Você está entendendo? Então não é blá, blá, blá. É intimidade. É conexão. É troca. Energia que vem, energia que vai. Por óbvio, dele a força. E a força que em mim há, devolvo para ele. É semelhante ao amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é primeiro o meu amor, é primeiro o amor dele. E o amor dele me faz amá-lo. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, é tão magnífico, tão glorioso, tão especial, que eu o amo. Que eu o amo. É tanta generosidade, é tanta graça, é tanta misericórdia. É tanto dom perfeito, é tanta luz, é tanta glória, que eu simplesmente não consigo viver sem Ele. Não consigo. Você sabia, não há no irmão Adilson uma preocupação. Não vou fazer aquilo porque é pecado. Não tem isso em mim. Não existe medo, nem uma fagulhinha de medo de pecar. Não. O que existe é o prazer de estar nele e de ter ele no meu coração. Existe a alegria, o prazer, a certeza, a confiança. Aquela confiança que deixou Jairo em pé ali perto dele. Aquela confiança que fez o Jairo caminhar em passos firmes. Aqui em casa, Senhor, é por aqui, é por aqui. Vem. Que neste momento, Jairo já não está mais pensando no problema da vida. Jairo agora está conectado. Jairo está caminhando conectado, agora a visão é outra. Jesus está vindo cá em casa. Jesus está indo comigo. Jesus me atendeu. Jesus me recebeu. Jesus vai comigo. Vem, Senhor, é por aqui, por aqui. Aqui, essa curvinha, ali. Estamos quase chegando, vem. Não tem mais a tortura da doença em casa. O que tem é a alegria da presença de Jesus indo comigo. E tal como confiou, tal como creu, assim sucedeu. Amém, queridos? Fique com essa palavra aí. Fique com ela no teu coração. Caminhe com essa palavra, porque esse é um sinal de Deus para todos nós. Se crermos, veremos a glória de Deus. Oh, aleluia. Troque as palavras lá. Troque as palavras lá. Meu Deus, não é fácil. Meu Deus, não aguento mais. Meu Deus, isso aqui. Meu Deus, e si. Troca essas palavras tudo aí, ó. Senhor, estás comigo. Senhor, estou firme aqui, hein? Senhor, estou vendo que a coisa está feia, mas eu confio em ti. Senhor, olha, estou percebendo aí os adversários se levantando, mas a minha confiança está posta em ti. Estou andando contigo. Eu confio em ti. Eu creio em ti. Oh, glória a Deus. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar agora. Creio em ti.
Conhece esse, mano? Creio em ti quando a chuva cai e vai. Conhece? Não. É maravilhosa. Maravilhosa. Entendeu? Creio em ti, meu Pai. Coisa maravilhosa. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite.